The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance, or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates and sing softly to a wounded field mouse and save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Chegar aos 100 anos. Viver mais, quem sabe viver para sempre. É algo que nós, seres humanos, sempre tivemos fascínio. E aí tem pesquisa científica, reflexões, discussões, o medo da morte, para onde vamos depois, não querer perder quem amamos, ter sempre a companhia deles. São tantos assuntos que envolvem a vontade de continuar vivendo. Se você digitar longevidade no Google, você vai ver muitos artigos, pesquisas, livros, dietas, dicas, e como grande parte dos conceitos profundos que temos, a teoria é bem diferente da prática. E isso não é difícil de perceber, porque mesmo com tanto avanço tecnológico e científico, a promessa de viver mais e melhor fica no caminho. Você já parou para pensar por quê? Eu tive 2 episódios na minha vida que mexeram muito comigo e que me levaram a um terceiro episódio, bem mais recente, que tem me transformado profundamente. O primeiro foi quando meu pai adoeceu, há 20 anos. Depois de quase 4 anos lutando contra um câncer bem agressivo, ele faleceu quando eu tinha quase 16. O segundo episódio foi há 10 anos. Quando eu tinha 22, o meu corpo começou a me dar indícios que eu estava fazendo algo de muito errado. Eu tinha dores quase diárias, um desconforto constante e inúmeros sintomas que os médicos não sabiam de onde ou por que surgiam. E assim eu vi cedo o que a falta de saúde e um ritmo de vida acelerado podem fazer com a vida de alguém. Eu vi primeiro no meu pai e depois eu vi que a história ia se repetir em mim se eu não parasse e prestasse atenção ao que eu estava fazendo. A morte se apresentou cedo para mim e com certeza trouxe perspectivas de vida e reflexões que uma adolescente não pensaria naturalmente. E a falta de saúde também se apresentou cedo para mim e com certeza me tirou de um lugar que eu não teria saído se o desconforto não fosse tão grande. Faz 10 anos que eu decidi que eu faria o que fosse necessário para ter saúde e me sentir bem. E nos últimos 8 eu transformei isso na minha profissão. Hoje, aos 32, eu me sinto infinitamente melhor. Mais bonita, mais saudável, mais feliz e mais confiante. Isso me levou para o terceiro episódio, que aconteceu faz 1 ano. Depois de um término de relacionamento, eu me vi vivendo com um foco exagerado em sucesso, trabalho e resultados financeiros. Com toda a minha trajetória de saúde e busca de autoconhecimento, dessa vez eu reparei cedo que algo não estava legal. Em poucos meses eu já não me reconhecia. Eu comecei a perceber que o que eu falava que queria para o meu futuro não estava nem perto de ser construído com o que eu estava fazendo no meu presente. E assim, depois de uma série de coincidências e pouca razão, eu resolvi passar 2 meses na Itália. Enquanto eu estava lá, eu escrevi o texto do episódio O Poder da Pausa, que se desenrolou na 2ª temporada. E hoje, com muito carinho e alegria, eu divido com você o tema da 3ª temporada do Bocadinho. Durante as próximas 12 semanas, eu vou falar sobre o poder do tempo. Convido você a fechar os olhos e imaginar a seguinte cena. 2 velhinhos sadios, sorridentes, felizes com as suas rugas, sentados em uma mesa de madeira. Contando sobre os filhos e netos, sobre o jardinzinho que estão cuidando, oferecendo a geleia que fizeram na semana, mostrando a cerca que arrumaram, contando sobre a sua infância no interior e as brincadeiras e ideias que tinham. É lindo, né? Vai dizer que não deu até um quentinho no coração. Mas vamos olhar para o outro lado da mesa? Vamos olhar para quem está escutando isso. Um jovem ou um adulto, provavelmente com seu smartphone na mão, provavelmente preocupado com diversas outras coisas, provavelmente mentalmente em outros 5 lugares, e ouvindo tudo isso pensando, que legal, também quero. Olha isso! Sou eu e você que estamos ali, sentados na frente desses velhinhos saudáveis e animados, a prova viva do que é um envelhecimento saudável, mas estamos fazendo absolutamente tudo diferente do que eles fizeram. A longevidade saudável e disposta que tanto falamos e almejamos não é papo para depois. Para viver até os 100, tem 99 anos antes. Para quem quer viver bem e saudável, os hábitos são construídos desde já.
As escolhas devem ser conscientes. A gente olha para os velhinhos quase centenários de hoje, pesquisa o que eles fizeram e acha que imitar a dieta e alguns hábitos deles vai ser suficiente para nos levar até lá. Esquecemos que há 100 anos o mundo era totalmente diferente. Quão ingênuo é da nossa parte achar que uma dieta igual a deles vai ser suficiente para algo. E olha, não me leva a mal, eu tinha essa ingenuidade até ano passado, quando eu fui visitar uma das 5 áreas de maior longevidade do mundo, que são chamadas de Blue Zones. Eu fui para a Sardenha, na Itália, e eu conversei com alguns centenários. Eu conheci a história da terra deles, visitei sítios arqueológicos, conversei com o médico deles, e eu comi a comida deles na casa deles. O tempo deles não é o mesmo que o nosso. A semana que eu passei lá durou 1 mês. O que eu vi me fez pensar que talvez os 100 anos dos centenários de hoje seja equivalente aos 60 ou 70 anos da geração dos nossos pais, ou aos nossos 45. Eles não tinham opção. A gente tem muita. Talvez por ter pouca opção, eles tinham mais tempo para pensar, sentir e refletir. Eles conseguiam perceber as pessoas ao redor, a mudança do clima e da vegetação. Eles ouviam os sinais do corpo. Os hábitos que fizeram eles chegarem até os 100 anos, que eu vou aprofundar durante a temporada, surgiram muitas vezes por necessidade, não por escolha. Eles não comiam pouco porque queriam. Eles comiam pouco porque não tinha muito. Eles não comiam menos animais porque queriam ser vegetarianos, e sim porque manter o bicho vivo, dando leite, dava alimento por mais tempo. E eles não andavam 10, 20 quilômetros todo dia para ser fitness. Eles andavam porque não tinha outro meio de se locomover. E, sinceramente, eu não acho que esse é o preço que queremos pagar para viver 100 anos. Normalmente, hoje em dia, nos nossos primeiros 20, 30 anos de vida, a gente já conheceu, teve acesso e viveu muito mais do que eles em 50, 60 anos. E eu falo isso por mim. O tanto de coisas que eu já fiz nos meus 32 anos de vida, os centenários da Sardenha não fizeram nos 100. E eu não falo figurativamente, eles realmente não fizeram nada do que eu fiz. E eu fui pra lá ver de perto. Alguns deles nunca foram à praia, que tá a 1 hora de distância da onde eles moram. E foi assim, ao ver e conversar com eles, lembrar do meu pai e me chocar com a minha realidade dos últimos anos e da vida de vários dos meus amigos e familiares, que ficou impossível não colocar minha vida em perspectiva. E foi ali que eu percebi que a pressa que eu tava, e que é comum a muitos de nós, era para quem ia morrer cedo, não para quem ainda tinha uns 60 anos de vida pela frente. E foi assim que eu decidi tirar o pé do acelerador. Eu fiquei tão chocada com a dificuldade que é trazer isso para o nosso momento atual, que até hoje eu não tinha conseguido reunir o material que eu gravei, fotografei e escrevi para apresentar para o meu público. Mas as coisas chegam no tempo certo, e agora é a hora. A partir da minha visão, da minha vivência e dos meus estudos, eu vou dividir com você nos próximos episódios do Bocadinho o que eu penso sobre longevidade e como eu acho que podemos trazer ela para o mundo de hoje. Como sempre, a minha intenção é te ajudar a viver uma vida saudável e feliz, mas sem adoçar demais o que não precisa. O mundo tem muito amargo e azedo que são necessários para o equilíbrio e para a criação de paladar. Açúcar em excesso te inflama e te deixa doente, na cozinha e na maneira de ver a vida. O equilíbrio é a chave, e essa chave não é universal, não abre só uma porta. Mas ela também não é inalcançável, você só precisa se preparar. Você vai ter que primeiro estudar para ser chaveiro, para depois fazer a sua própria chave. Ao longo dessa temporada, eu vou dividir com você conceitos e reflexões importantes não só aqui, mas também no meu Instagram e no YouTube. Eu quero que você veja o que eu vi. E eu quero que você tente sentir o que eu senti. Me procura por lá, eu tô como Flávia Macchione. Eu vou adorar saber o que você achou e as suas percepções sobre o assunto. No próximo episódio, eu vou detalhar um pouco mais da minha experiência na Blue Zone da Sardenha e trazer a sugestão da primeira mudança para você conquistar a sua longevidade saudável. Muito obrigada por me acompanhar. Se você gostou, compartilha com mais pessoas e eu te vejo na próxima. Bodega, 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 alpha and omega. Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing-a-bada, serving platter. Hey, Jamie? Yes? Did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah, let's see. You could save big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. Detector test. Bundle your home and auto with Progressive today. The marmot mangled my mushu pork pancake. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in, Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. See? Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more.